Fala galera, maravilha? Eu sou o Bob Nascimento, consultor financeiro. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre duas formas para você controlar melhor essas coisas. Caso você seja novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Já chega clicando aqui para se inscrever, clicando no sininho para você ser avisado dos próximos vídeos. Eu já escutei de muita gente que fala, poxa, no Brasil não tem educação financeira e olha lá, o americano, né, os países desenvolvidos. Deixa eu falar um negócio para você. Nos Estados Unidos, a galera passa mal lá, porque ninguém é educado financeiramente também, tá? Então, sem essa síndrome de vira-lata, porque tanto os Estados Unidos quanto o Brasil, as pessoas, sim, não foram educadas financeiramente e tem gente que do começo, de quando começa a ganhar dinheiro, né, trabalhando, até o final da vida, ganha tudo que gasta, ou melhor, gasta mais. E por isso que qualquer crise financeira, essa pessoa passa por maus bocados. Bom, o que eu trago são coisas das minhas próprias consultorias. Muita coisa que eu falo no vídeo é tudo da prática, é tudo do dia a dia, inclusive de alguns investimentos que eu faço, das conversas que eu tenho com as pessoas que eu faço consultoria. Então vamos lá, que você tem que anotar os gastos, você está cansado de saber, isso é fato. Mas por que a grande maioria não faz? Eu, como investidor de ações, eu vejo lá que as empresas, né, o CFO, existe toda a parte de fluxo de caixa, de demonstração do resultado de exercício, etc, onde a empresa verifica qual que é o lucro, qual que é a margem líquida, margem operacional, etc. Uma empresa desse tamanho que talvez você trabalhe nessa empresa e o lucro dela, ou ela ser lucrativa, é importante para você manter esse seu emprego e tudo mais, não é? Talvez você seja autônomo e você também tenha o controle do lucro da tua empresa. Senão não adianta, você está pagando para trabalhar, beleza? E por que, bendito Deus, porque na pessoa física as pessoas negligenciam essa parte? Por que eu não faço controle de gastos? Tudo bem, você não foi educado financeiramente, mas agora que você sabe, você tem que encontrar alguma maneira que seja tranquila para que você comece a anotar esses gastos. Então eu vou dividir 3 formas que eu já utilizei para controlar esses meus gastos, que não tem como é você se debruçar ali. Primeiro, é papel e caderno. Se você é do papel e caderno e você não é da tecnologia, você não gosta, porra, faz no caderno. Vai, na minha opinião, dar mais trabalho? Dá. É perigoso você perder todas essas anotações e o volume de papel ali também é maior? É, mas se é a maneira que você gosta, porra, faz. Segundo, é através de aplicativos. E eu já falei mais de uma vez também, eu utilizo 2. Eu já utilizei 2. Hoje eu utilizo Minhas Economias, né? Que eu acredito que ele é muito simples, em que você coloca lá a periodicidade, você alimenta. Primeira vez que você preenche, dá um pouco mais de trabalho e depois é muito fácil, vai gastar 10 minutos por mês, no máximo 10 minutos por mês. E ele auxilia para você pagar todas as contas e não esquecer, inclusive, tá? E o outro é o Guia Bolso, que ele chupa as informações do teu extrato bancário, ou seja, das tuas contas, e do teu cartão de crédito. E ele separa lá, de forma automática, o quanto que é despesa pessoal, quanto é lazer, quanto é X, Y, Z. Algumas pessoas que não gostam, né, tem medo porque tem que colocar algumas informações, etc., não gostam do Guia Bolso por conta disso. Vai pegar minhas informações, então vai para Minhas Economias, só que aí você tem que fazer de forma manual. Não existe desculpa hoje para você não ter esse controle de gastos. Trazendo outra informação da consultoria, e aí ligado com o aplicativo, tem lá as informações. Quanto que você gasta, o percentual, 30% em despesa básica, 30% em lazer, etc. Com essas informações, você pode ligar uma conhecida fórmula de organização financeira, entenda que não é receita de bolo, mas ela pode ser o teu pontapé inicial, que é a 50-30-20. 50% para as despesas básicas, 30% para as despesas esporádicas e 20% para finanças e para projetos de curto, médio e longo prazo. 50, 30, 20. Então, despesa básica é aquela que
praticamente você não vai conseguir abrir mão. Talvez você possa diminuir, aumentar, mas você não vai abrir mão. Que é a moradia, que é a alimentação, pode ser a educação, o quanto você gasta com o teu filho, etc, etc. O 30% tem muito mais a ver com estilo de vida. Então, pode ser que o estilo de vida é onde você pode diminuir, substituir, cortar, sem doer tanto, sem ser tão dolorido essa questão de diminuir os gastos. É onde está lá, desde viagem, aí o quanto que você gasta de carro, o quanto que você gasta de cerveja, de churrasco, etc. E os 20% você pode colocar ali os projetos futuros, que envolvem grana. E projetos de curto, médio e longo prazo pode ser sim, desde uma faculdade que você esteja juntando dinheiro para daqui a 10 anos do teu filho, como pode ser a tua aposentadoria, aí você tem ali muito bem separado. Isso facilita, eu tenho até um grande amigo que comentou que está tendo muito sucesso utilizando isso daí, porque é um norte, porque é uma meta. Então com essas 3 caixinhas você consegue se organizar. A outra forma de você melhorar ou otimizar os teus gastos, eu tirei da minha própria vida. Algo que eu faço e que eu procuro colocar para as pessoas que eu faço consultoria, que é o planejamento de projetos futuros. O que são esses projetos futuros que tendem a acontecer na vida de todas as pessoas? Vamos lá. Trocar o carro ou comprar um carro de maior valor. Viajar, são as férias, as chamadas férias, que todo mundo gostaria de tirar férias uma ou mais vezes no ano. Comprar um apartamento ou mesmo trocar de apartamento, e pessoas que querem mudar de emprego ou mudar de formato, alguém que de CLT vai começar a empreender. Tudo isso são projetos que acabam sendo de curto prazo, que curto prazo para mim, abaixo de 5, abaixo de 3 anos para mim isso é curto prazo, e que sim precisa de planejamento, porque senão você coloca o carro na frente dos bois. Eu quase falei errado. O carro atrás dos bois está certo. O carro tem que estar atrás, e não na frente. Desses exemplos que eu dei, vamos começar pelo mais divertido, que são as férias. Quem não gosta de férias, né? Puta, você tá lá na praia, é tão legal, né? Chega aquela Heineken gelada. Enfim. Nossa, eu quase fui pra lá mesmo agora, mano. Então, voltando aqui pro nosso mundo do calabouço, onde a gente está gravando aqui, as férias eu costumo calcular da seguinte forma, tá? De 5 a 10% quanto que você ganha de forma líquida. Então, por exemplo, você ganha 120 mil reais, né? Uma família, 120 mil reais. Você vai gastar de 5 a 10%. 5% são 6 mil reais, 10% são 12 mil reais. Se você vai gastar 5 ou 10 ou entre esse número, aí é com vocês, depende do estilo de vida que vocês estão tocando. Mas por que eu coloco 5 a 10%? Porque é um número saudável. Eu sei que não tem receita de bolo, pode acontecer um monte de coisa, mas tenha um número, tenha uma meta de gastos, porque senão ocorre o que a grande maioria dos brasileiros tem problema, que é sai de férias, começa a pagar antes, mas sai de férias. Aí lá, gasta ou parcela, etc. Depois de 1, 2, 3 meses, ainda está pagando as férias. E isso atrapalha o quê? O planejamento, atrapalha o investimento. Então a pessoa está sempre nesse rotativo, sabe? A pessoa sempre tem uma fase, sempre tem 3, 4 meses de maior gasto. E aí entra na questão de sobra, e talvez a sobra, né? Se você viver só de sobra, você não vai conseguir investir. Então, planejamento de férias. Consegue fazer de 5 a 10%? Pode ter certeza. E quando você tem um valor, sente a família, ó, a gente tem 12 pau para viajar. Ah, mas 12 mil não dá para ir para Disney. Aí é um ponto que eu, como planejador financeiro, eu tenho que te falar. Sem ovos não se faz uma omelete. Quer outro exemplo que eu tenho de consultorias? Um carro de 100 pau, 100 mil reais. Eu conheço um monte de gente que comprou carro acima de 100 mil reais. E na grande maioria dos casos, é possível comprar esse carro, principalmente as formas como se parcelam hoje e tudo mais. Mas a questão tá na manutenção. O quanto custa o jogo de pneus daquele carro? Quanto custa se der um pau no câmbio? Quanto custa o seguro? Quanto custará o IPVA em janeiro, fevereiro do ano seguinte?
Então, são todos esses pormenores que eu cansei de ver gente que compra o carro, faz a conta do valor do carro. O quanto que vai custar de documentação, quanto que vai custar de manutenção, aí é um outro ponto. E aí, sabe o que acontece? Sempre quando eu sento e a gente disseca os gastos de uma pessoa, eu já sentei com pessoas que o carro representava 20, 25% dos gastos daquela pessoa no ano. 20% dos gastos é muita coisa, gente. Antes de você realizar o planejamento, a melhor maneira de você executar é pegando uma caneta, pegando um papel e escrever. Escrever valores, prós, contras, pesquisar e aí você faz. E aí você, putz, eu quero, por exemplo, sair de férias, pô, vou pagar depois que eu sair, não tem problema, mas eu gosto muito de chegar nas férias com as férias pagas. A hora que se volta das férias, você não gasta mais nenhum real. Talvez gastar, né, o que você pagou no cartão, restaurante e tal. Então uma família que pode sair de férias nessa conta aí com até 10 mil reais, a Disney tá fora. Ah, mas são escolhas, gente. São escolhas. Você, como adulto, principalmente o adulto, que a criança realmente... A criança tem que brincar, na minha opinião. Você, como adulto, deve explicar, deve chegar e falar, olha, esse ano a gente tem isso, a gente consegue fazer isso. Às vezes não vai dar, gente. E essa é a principal característica que em determinados períodos, se você não pode ter o que você gostaria, você estrutura os teus gastos ali, faz um planejamento, estrutura um plano para que lá na frente você consiga realizar esses sonhos. E aqui tá um cara que, pô, já passou vontade? Porra, já passei vontade. Hoje, cada vez menos eu passo vontade com relação a coisas materiais, viagens e tudo mais. Mas eu soube me organizar financeiramente para isso. Porque eu posso te garantir, às vezes, 1 ou 2 anos ruins de finança podem te atrasar por mais de 5, 10 anos na questão da tua aposentadoria. Esses 2 hábitos podem te ajudar demais a você não se embananar com relação às tuas finanças, beleza? Chegamos ao final desse vídeo, eu peço que você deixe o teu comentário, que você não seja egoísta com a informação, mande essa informação para aquele grupo de amigos, de familiares, aquele grupo de trabalho, para que essa informação chegue, independente se essa pessoa já é organizada financeiramente ou se ela é péssima financeiramente, na questão da organização financeira. Divulgue, isso me ajuda a ajudar mais pessoas. E também na descrição desse vídeo tem um link do canal do Telegram e do Instagram, onde eu posto conteúdo diariamente, principalmente no Instagram, que é a minha rede extremamente ativa, onde eu tenho um relacionamento muito forte, e também no Telegram, que é onde eu solto os vídeos, as chamadas, a questão do meu curso, onde você pode ter, onde eu posso enviar informações pertinentes referente a finanças e investimentos. Maravilha, um abraço e até o próximo vídeo.